Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar para você quais campos do CTE podem ser corrigidos por carta de correção. É isso aí. É diferente do que a gente aprendeu a fazer com a nota fiscal eletrônica. O CTE ele possui regrinhas específicas no que se refere ao uso de carta de correção. E é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, para você entender quais são os campos que podem ser corrigidos por carta de correção no CTE, nós temos que pedir socorro lá ao convênio CINEF 689, né? Tem algumas regras que também se aplicam ao CTE. E lá ele vai mostrar para a gente o padrão, o texto padrão. E o que eu tenho uma crítica ferrenha com esse texto padrão, porque ele não mostra o que na realidade até a própria SERP exige do contribuinte quando vai emitir uma carta de correção. Porque existe um manual de validação do CTE que ele proíbe que você utilize carta de correção para determinados campos. Só que isso não consta no convênio CINEF 689, até por uma obviedade, porque lá em 89 eles não poderiam prever o futuro e adivinhar que agora existia aí um manual onde tem campos específicos de um documento eletrônico que naquela época não existia e com campos que é vedado a emissão de carta de correção. Talvez até você não sabia disso, mas existe. Então, o padrão, qual que é o padrão? Você não pode corrigir campos que mudem ali os participantes da prestação, você não pode alterar a data de emissão do CTE, você não pode alterar as variáveis que influenciam o imposto, enfim. Isso aí é o padrão, né? Você vai lá no convênio CINEF 689, tá lá para você. Isso é o textinho padrão. Só que para você trabalhar, atender uma transportadora, você não pode se basear só nesse feijão com arroz aí não. Porque quando o cliente te liga, ele pergunta o quê? Olha, eu errei aqui no campo tal, eu errei no campo, no CFOP. Eu posso emitir carta de correção? O convênio 689 não te dá socorro para responder essa pergunta do seu cliente não, meu querido. E é aí que você precisa aprofundar mais. Você precisa de um material mais detalhado. Então, quando você vai consultar o manual, as regrinhas de validação que eu vou mostrar para vocês, que nós temos aqui, ele vai mostrar para vocês ó, quais campos podem ser corrigidos, quais campos não podem ser corrigidos pelo CTE. E esse manual eu vou mostrar para você agora, ele está aqui, ó. Ele está lá no MOC 4.0 e ele coloca aqui para vocês quais são os campos impedidos de você utilizar uma carta de correção. Então você sabe, quando você abre o MOC, opa, tem campos que não podem ser corrigidos. Mas que negócio é esse? Grupo, nome do campo, que negócio é esse aqui? Porque quando você está acostumado a fazer o uso da nota fiscal eletrônica, né, a correção para a nota fiscal eletrônica, você vê lá que tem fazer uma carta de correção muito simples, né? Você coloca lá a informação que você quer alterar no campo, no local onde se lê X, leia-se isso. E passa aqui uma beleza, né? Nota fiscal eletrônica é uma maravilha para você fazer carta de correção. Você pode fazer carta de correção até porque não pode. E agora, o que pode se questionar depois se vai ser aceito ou não. Agora, CTE é diferente. No CTE, quando você vai fazer uma carta de correção, você tem que mencionar lá o grupo alterado, depois você vai colocar o nome do campo e a informação que você quer alterar. Então, por ser uma coisa lógica, se você está informando qual o grupo e o campo, o nome do campo que você vai alterar, se bater com esses campos que estão aqui, você não vai conseguir fazer sua carta de correção. E aí o seu cliente vai começar, mas está dando rejeição, não está dando certo. Por quê? Porque você não está sabendo que existe aqui campos já destacados no MOC 4.0, falando para você, olha, esses campos aqui você não pode corrigir. Então, no que se refere à carta de correção de CTE, existe uma limitação muito grande do uso da carta de correção. Eu, particularmente, eu nem recomendo o uso de carta de correção para CTE. Porque se você observar o ajuste CINEF 9/2007, ele traz um negocinho lá que é interessantíssimo. Quando você faz uma carta de correção para CTE, você não pode cancelar ele depois.
A nota fiscal não tem essa vedação. Uma nota fiscal corrigida você pode cancelar, CTE não. Olha que problema, não é? Então eu não gosto muito de ficar recomendando carta de correção para CTE não. Porque depois o cliente descobre, mas eu tinha um outro erro aqui que eu vou ter que cancelar. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. E aí a forma de resolver, ela se complica, né? Você acaba tendo limitações para resolver isso. Enfim. Então, quais campos podem ser corrigidos para carta de correção? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Nessa aula, eu fiz eu tenho um curso especialista em CMS para transportador de cargas. Eu tenho uma aula que eu falo sobre carta de correção de CTE, específico sobre isso. Porque aqui eu vou mostrar para você, eu estou lá no convênio CNF 689, mostrando para você lá as variáveis, né, que determinam o valor do imposto, aquele padrãozinho, aquele feijãozinho e arroz que eu falo com você que não te ajuda muito não, tá? Na prática não. Na prática você vai ficar comendo mosca ali se você ficar só se baseando nisso aqui, nesses 3 itenzinhos que ele colocou aqui para você. Aí no decorrer da aula eu vou mostrar para você a base legal de tudo que eu estou demonstrando. E aqui eu pego um CTE e eu vou mostrar para você aqui, olha, discutir cada campo do CTE e vou marcar para você com cores distintas se você pode corrigir ou não. E vou mostrar para você todas as manifestações, todas as orientações que tem sobre correção de CTE. Pronto. Com isso aqui, você vai fazer uma validação correta para o seu cliente e muito mais segura, tá? Você não vai ficar ali passando horas e horas tentando buscar isso na legislação porque está tudo pronto aqui. E eu coloco ainda aqui junto à aula um Excel, que é um modelinho dos campos que podem ser corrigidos. Então eu pego um CTE e eu marquei de forma colorida, né, com cores, quais campos podem ser corrigidos. Coloquei aqui um POP sobre carta de correção, né, onde eu explico com mais detalhes sobre carta de correção para CTE. Eu trago aqui o embasamento, os links para consulta, né? Fala para você, por exemplo, que não tem prazo para você corrigir um CTE, diferente da nota fiscal eletrônica, porque tem prazo para você corrigir uma nota fiscal eletrônica, que é 30 dias, CTE não tem, né? Você pode fazer isso a qualquer tempo. Então, eu trago também aqui esse manual que eu mostrei para vocês, que são os campos que não podem ser corrigidos. Se você entender que esse curso vai te ajudar, que é interessante para você, porque esse curso não tem só isso não, tá? Tem aulas aqui específicas sobre tudo sobre transportador de cargas na legislação do ICMS. Eu vou falar como é que você emite CTE, como é que você emite MDFE, emitir CTE em diversas situações, como por exemplo, CTE globalizado, CTE de subcontratação, redespacho intermediário, transporte seccionado. Vou falar sobre emissão de CTE para MEI transportador, transportador do Simples, transportador do lucro presumido, lucro real. Vou falar sobre apuração de imposto, diferencial de alíquotas, tudo que você toma crédito ativo imobilizado. E vamos lá depois para a parte da FD ICMS-PI. Vou mostrar para você quais validações você faz na FD ICMS-PI para você fazer o fechamento fiscal seguro e prestar um serviço diferenciado para o seu cliente aí. Então eu vou deixar para você aqui no link da aula, o link do curso e também o link do Telegram. O que esse Telegram tem? Um proseado específico sobre a legislação do ICMS de Minas Gerais. Se você trabalha no setor fiscal com ICMS aqui em Minas Gerais, você tem que começar a participar dessa mesa de conversa. Porque senão você fica ali muito limitado, você não tem acesso a essas informações que são discutidas ali. Então vem um colega, coloca uma ponderação sobre a legislação, ou até faz uma pergunta, e outro colega vai e responde, e isso enriquece o proseado no dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, tá? Deixa a sua pergunta, a pergunta é sempre bem-vinda, que a gente vai responder assim que possível. Até a próxima.